Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a pedidos, né? Sobre genética, falando com especificidade sobre a teoria da hereditariedade, né? Falando então da teoria da protogênese e da diferenciação celular. Então, gente, após as descobertas dos gametas, Carla, o que são gametas? São células especiais para a reprodução, né? Homem espermatozoide, mulher o óvulo. Então, após a descoberta desses gametas, o que é que acontece? Surgiu a teoria da protogênese ou pré-formação, né? Segundo essa teoria, o gameta masculino traz no seu interior um indivíduo pré-formado, ou seja, no espermatozoide já existe ali um indivíduo pré-formado, onde será denominado homonúcleo, né? E aí o espermatozoide, após o contato com o gameta feminino, que é o óvulo, vai se desenvolver e originar ali o indivíduo adulto. Mas segundo essa teoria, o indivíduo ele já existe pré-formado no espermatozoide. E aí a hipótese da pangênese e da epigênese diz o seguinte: Darwin ele formulou, né, a teoria da pangênese. E segundo essa teoria, todos os órgãos e componentes do corpo produzem suas próprias cópias em miniaturas. E aí, essas cópias, elas são denominadas gêmeas ou pângenes, né? Então, todas as partes do organismo, elas produziam partículas, onde essas partículas são denominadas gêmeas. E aí, essas partículas eram direcionadas para as células germinativas. E aí, o que é que acontece? Durante a reprodução sexual, havia ali a mistura das partículas provenientes do macho e da fêmea, e aí iria se produzir um novo organismo com característica de ambos os progenitores. Então, o gameta masculino, ele contém ali todas as gêmeas do pai, ou seja, todas as características do pai, né? E aí, o gameta masculino fecunda o gameta feminino, que é o óvulo, onde no óvulo contém as características, ou seja, as gêmeas da mãe. E aí isso vai dar origem ao embrião. Mas segundo essa teoria da pangênese, o embrião, o indivíduo, ele já está pré-formado. Durante o desenvolvimento, ele só vai absorver a característica dos progenitores, tá? Mas, segundo essa teoria, ele já está ali pré-formado no gameta masculino, que é o espermatozoide. E aí, na teoria da epigênese, que foi aí desenvolvida, no caso ela foi desenvolvida, foi tratada a priori por Aristóteles, né? Mas aí depois Wolf Bayer, se eu não me engane, eles desenvolveram, enfim, deram uma maior ênfase a essa teoria. Então, a teoria da epigênese diz o seguinte, que os órgãos, eles surgem através de séries graduais de transformações. Ou seja, essas séries, o que é que acontece nessas séries graduais de transformações? Os tecidos, eles tornam-se cada vez mais especializados. Então, resumindo, na teoria da epigênese, ou teoria da pós-formação, essa teoria ela foi criada em oposição à teoria da pré-formação, que é a teoria da pangênese, que diz que o indivíduo ele já está ali pré-formado. Então, a epigênese diz o contrário. Essa teoria foi desenvolvida como oposto da pangênese, né? Então, ela diz o seguinte, de acordo com a epigênese, os seres, eles surgem pelo desenvolvimento da célula zigoto após a fecundação. Então, há um pós-desenvolvimento. Depois que fecunda o espermatozoide no óvulo, é que começa ali o desenvolvimento
do indivíduo, né? Portanto, tecidos e órgãos são formados, não vêm pré-formados, né? Eles já não estão pré-formados lá no espermatozoide, como a pangênese diz, né? A epigênese diz que os tecidos e órgãos são formados ao longo do período de desenvolvimento do embrião, tá? Ele não é pré-formado no interior dos gametas. Eles passam por um processo de formação após a fecundação. E aí tem uma lei também que é chamada a lei da herança ancestral, né? Que nessa teoria as características elas são transmitidas através do sangue e aí são diluídas em proporções definidas ao longo das gerações. Então, ou seja, se a gente considera o conjunto de características de indivíduo como então o que é que vai ocorrer? A contribuição dos pais para este total, né, vai ser em média de meio do pai e meio da mãe. E aí a contribuição dos avós será em média de 1/4, né, 1/4 da avó, e assim por diante. Então, gente, basicamente é isso, a teoria da hereditariedade, sobre a hereditariedade. Espero que vocês tenham entendido. Mas em caso de dúvida, entre em contato comigo através do link do meu Facebook. Eu vou deixar embaixo aqui no comentário do vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com. E vou deixar também disponível embaixo no comentário do vídeo o link dos meus blogs. Eu tenho 2 blogs, onde um eu falo de relacionamentos, o outro eu falo sobre os mais variados assuntos. Quem tiver interesse em conhecer, dá um clique lá no link, tá? Para tomar conhecimento.